Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Muito boa tarde, Data Vênia, professor de Direito Constitucional. O senhor está dando uma informação a qual o senhor alega que o Supremo Tribunal Federal não cabe recurso. Pois saiba, o Tribunal Penal Internacional é o interventor do Supremo Tribunal Federal e o recurso é prisão e pelotão de fuzilamento. Nesse momento não, Paulo. E de fato, o Mota ele é pressionado por todos os lados. Você nota que ele é uma espécie de um equilibrista. Ele sempre quer falar e não à toa, às vezes, fala coisas contraditórias. Em verdade, ele está querendo agradar a vários grupos que lhe pressionam. Mas, assim como você citou outros exemplos... Todo o seu posicionamento com relação à senhora Carla Zambelli, nós queremos deixar bem claro. O espião colocado pelo Supremo Tribunal Federal, contratado pelo Supremo Tribunal Federal, ele veio com retóricas alegando para parlamentares que ele tinha como invadir o Supremo Tribunal Federal. Fato que não foi levado a consideração por ser ele muito eloquente. Então ele falou que ele decretaria a prisão do Alexandre de Moraes. Ele ficou por isso mesmo e imediatamente as autoridades, a senhora Carla Zambelli, ia determinar a prisão e a denúncia deste espia que estava a mando do Supremo Tribunal Federal, como está comprovado. E nós temos fatos, atos e circunstâncias. Então, o comportamento em que o senhor professor de Direito Constitucional alega que acima do Supremo Tribunal Federal não cabe recurso, Data Vênia, o senhor sabe que o Tribunal Penal Internacional, ele é signatário e ele caça qualquer crime perpetuado pelo Supremo Tribunal Federal, levando a sua membresia à pena capital, morte por fuzilamento. E é o caso, porque o Brasil, ele é signatário. Então não adiantou colocar o Conselho Nacional de Justiça. Isso foi engodo. Isso foi uma forma de querer criar um feudo. Mas no Brasil, segundo o general Mourão, tem que dar linha-pipa. E aí nós nos deparamos com sua eloquência, sabedoria, alegando que os artigos da Constituição de 1988 não são suficientes para deter a hermenêutica, os crimes cometidos pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. E o senhor ainda avaliza esse comportamento. O senhor está sendo monitorado, filmado. Está entendendo? Então, o senhor queira ajudar. Tudo que o senhor falar será usado contra o senhor. Professor de Direito Constitucional. Viralize isto. E conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com.
Bancou Mercado Pago. O meu CPF 510-466-447-34. Bancou Mercado Pago. O senhor já sentiu que cometeu um crime, porque o senhor está se posicionando quando o senhor sabe muito bem que nós estamos com a lei EPA e que estamos determinando a captura, a prisão destes narcoterroristas que têm tortura e óbitos. 7 óbitos Alexandre de Moraes cometeu. O senhor sabe disso. O senhor não pode ficar omisso. Operador da lei. Olha a tua carinha aí, olha. O que define, neste momento, professor, se ela realmente estiver na Itália, Zambelli, se a justiça italiana vai extraditá-la ou não? Estamos entendidos? Quem está falando aqui é o interventor do Tribunal Penal Internacional. Interventor significa que ele intervém dentro do Tribunal Penal Internacional. O interventor do Tribunal Internacional do Brooklyn. O interventor do Supremo Tribunal Mundial. Entendeu? Porque se trata de arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Meus amigos e amigas patriotas, hoje dia 7 de junho do ano de 2025, nós acabamos de assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapman. Ok? Ele deu informações conforme o relatório que está nessa live. Ok? Então, o mestre Dinho, eu irei verificar se tem matérias que o juiz enviou. Ok? Então, eu acredito que sim. Na sequência. O brasileiro Valdeci Urquiza, atual secretário-geral da Interpol, foi o responsável por incluir o nome da deputada federal Carla Zambelli na lista de difusão vermelha da organização. É a primeira vez em mais de 100 anos de história da Interpol que um brasileiro ocupa o cargo de secretário-geral, o mais alto posto executivo da entidade, comandando ações em 196 países membros. Urquiza tomou posse em novembro do ano passado e ele é delegado da Polícia Federal, nascido em São Luís, no Maranhão, e tem formação em Direito, além de pós-graduações em Administração Pública e Direito Ambiental. A inclusão de Zambelli na lista foi um pedido da Polícia Federal após o ministro Alexandre de Moraes do STF determinar a prisão preventiva da parlamentar. Zambelli foi condenada pelo Supremo a 10 anos e 8 meses de prisão, acusada de invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça. Com a difusão vermelha emitida pela Interpol, a deputada pode ser presa fora do Brasil enquanto aguarda processos de extradição ou medidas legais semelhantes. Na terça-feira, Zambelli informou pelas redes sociais que está fora do país há alguns dias e que pretende pedir afastamento do cargo. A encaminhar ordens de censura sigilosas para Rumble nos Estados Unidos, para censurar as ações de encaminhar um mandado sigiloso de censura para empresas americanas por e-mail, sem notificar, aliás, pedindo sigilo para que não seja informado o governo dos Estados Unidos, é uma violação da Constituição dos Estados Unidos, é uma violação das leis federais dos Estados Unidos e, obviamente, é uma violação do Tratado Bilateral de Assistência Legal Mútua entre Brasil e os Estados Unidos. Então, a nova emenda para responsabilizar o ministro por essas ações. E o que acontece? Quando um funcionário público está atuando de uma forma que a pessoa sabe é ilegal, está fora dos seus poderes, né, como funcionário público, então isso é conhecido juridicamente como atos
ultra vires, né? Quer dizer, que você está atuando fora da sua autoridade legal. Quando você atua fora da sua autoridade legal, nos Estados Unidos e em diversos outros países, esse funcionário público pode ser responsabilizado pessoalmente pela conduta. Então, a gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? Isso acontece quando um funcionário público atua fora do marco legal que ele pode. Então, por exemplo, eu fui procurador federal nos Estados Unidos, em Nova York, vários anos. Como procurador federal, se eu faço um mandado de busca e apreensão com a assinatura de um juiz na casa de alguém e alguém é ferido durante essa busca e apreensão, essa pessoa pode processar o Estado, pode tentar processar eu como procurador, mas eu tenho imunidade como procurador, né? Agora bem, por quê? Porque eu segui o protocolo. Se eu, como procurador federal, autorizo um mandado de busca e apreensão para a Polícia Federal na casa de alguém, e eu falo, esquece da assinatura do juiz, não precisa de nada, eu como procurador te falo que você pode, fica tranquilo. E alguém é ferido, essa ação, como eu sei que estou atuando contrário à lei, como eu sei que estou atuando de uma forma que não é permitido, eu posso ser responsabilizado, pessoa física, não tenho o mesmo tipo de imunidade, e ser responsabilizado para eu, pessoa física, pagar os danos causados para a pessoa que foi ferida. Eu não chamaria de ofensivas ou ataques, porque não é o que são, tá? O único, a verdade, o único que está acontecendo aqui é que as empresas estão tomando medidas defensivas, não ofensivas. Por que defensivas? Porque ninguém mandou ao ministro a encaminhar ordens de censura sigilosas para a Rumble nos Estados Unidos para censurar residentes dos Estados Unidos e parar a monetização de contas dentro do território dos Estados Unidos. Ninguém mandou ele fazer isso, e menos ainda ninguém mandou ele fazer, pelo menos com certeza a Rumble e outra mídia não mandaram ele fazer isso. Se alguém mais mandou, não sei, mas essa é uma ação que veio de Brasília para os Estados Unidos. As ações que estão sendo tomadas agora são defensivas. Primeiro, a gente pediu que seja invalidado e reconhecido que essas leis não são executáveis, que os mandados não são executáveis, que os mandados são ilegais. O Departamento do Estado tem respondido a essa manifestação, o Departamento de Justiça tem se manifestado também, né? E, obviamente, o ministro é bem-vindo a apresentar uma defesa, a explicar por que ele acha que as ações dele, né, no caso da Rumble, cumprem com os tratados internacionais Brasil, Estados Unidos, que todo o resto do judiciário brasileiro respeita todos os dias, tá? Todo delegado da Polícia Federal sabe como fazer o protocolo e como seguir. E esse aqui é um caso único, porque não tem outros casos que eu saiba de juízes brasileiros fazendo o que o ministro está fazendo. Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que vocês não vão acreditar que vem da própria base do governo, que ficou até impossível ignorar. Hoje, uma aliada fortíssima de Lula, uma figura central do PT, eu não tô falando de qualquer aliada não, eu tô falando de alguém que defende Lula com unhas e dentes. Ela acabou de revelar uma verdadeira bomba. Segundo essa aliada de Lula, tem gente grande aí pulando do barco, viu? Já está dando o fim do PT. E no meio disso tudo acontece uma coisa gravíssima. Celulares, laptops ligados à investigação do 8 de janeiro simplesmente desapareceram. E eu vou trazer todos os detalhes e destaque dessa notícia para vocês, que causou uma grande briga dentro do STF entre o Judiciário e a PGR. E não é só isso não. Ministro do STF acaba de anular tudo, mas a cereja do bolo vem mesmo, gente, no momento que vocês souberem o que tem na carta secreta que Xi Jinping mandou para Lula. Por mais que o PT tentou esconder as 7 chaves, ela veio à tona e eu vou trazer todos os detalhes e o teor dessa carta para vocês, que vai ser estarrecedor. Assustador, pode-se dizer assim. E ainda tem uma revelação bombástica de um advogado, sim, gente, que pediu nulidade de tudo. E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo com riquezas de detalhes para vocês. Eu só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo, mas esse vídeo promete. Tem declaração de Bolsonaro, tem gente pulando do barco, tem nulidade de tudo. Gente, só assista esse vídeo.
Mas antes, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com um vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo de fato com o governo Lula. É estarrecedor. E ainda hoje não percam, viu? O teor da carta que Xi Jinping mandou para Lula é assustador. E por mais que eles tentarem esconder, vocês vão saber aqui neste vídeo. Olhem isso. Mas antes, vejam o que aconteceu. Ministro do STF admite que Moraes está emparedado. E sabe quem trouxe isso? A passadora de pano deles, Daniela Lima. Posso ler aqui a mensagem que eu troquei com um integrante do Supremo? Eu escrevi. Ai, gente, desculpa. 10h30 da manhã. A Zambelli fugiu, ministro. Você que informou? Aí, às 11h25, o ministro responde. Pois é, mas se tivesse preventiva, iam dizer que é ditadura. Aí eu falei, mas isso ela está dizendo de todo jeito, a deputada, né? Porque até aquele momento ela já estava, inclusive, falando, né? Mas só ela, né, respondeu. Enfim, se eu fosse relator, estava todo mundo preso. Mas Alexandre está muito emparedado pelos isentos da mídia, do mercado e do Congresso. Apanha demais. Muito tempo afastados da política. O mal cresceu. As cadeiras vazias foram ocupadas por pessoas más. Mas nós acreditamos. Nós temos fé. Nós sabemos que isso está mudando. 41% do Senado, nós fazemos o preço da casa. Nós decidimos se uma pessoa vai ser aprovada ou não numa sabatina para o Supremo. As agências vão ser ocupadas por pessoas qualificadas. Nós, ouso dizer, mandaremos mais que o próprio presidente da República. A Clarice Oliveira está com a gente novamente. Clarissa, antes de pensar na base, o Lula precisa também pensar na reeleição. Foi um banho de água fria. Esse dado específico que caiu aí com muita atenção no Palácio do Planalto, dos 66% do eleitorado dizendo que não gostaria da recondução do presidente Lula numa situação em que não tem um plano B para substituir o presidente. Diante dessa crise do IOF e de tantas outras já vivenciadas, o ministro da Fazenda hoje não é também, ele que era naturalmente o sucessor, não é tido como o cara que vai suceder o presidente agora. Ele está sendo cogitado para o Senado, não tem outra pessoa e o presidente Lula também não manifesta a intenção de indicar esse outro nome sempre que pode, se coloca como a opção para 26. O que esperar a partir de agora em termos de reorganização do governo, do presidente Lula, do PT, olhando para 2026, Clarissa? Tainá, no momento atual, independentemente de qual seja o plano concreto, real do presidente Lula, a única alternativa que ele tem é dizer que ele é candidato à reeleição, adotar um discurso de minimizar as críticas ao seu governo e a baixa popularidade, a exemplo do que ele fez agora há pouquinho, nesse discurso que ele fez lá na França, antes de retornar dessa viagem, a gente transmitiu aqui ao vivo, e tentar passar para potenciais aliados a confiança de que ele tem capacidade de recuperar a imagem do seu governo até o fim da gestão e se tornar, sim, competitivo para liderar uma chapa vitoriosa à reeleição. Ele não tem outra opção nesse momento a não ser fazer isso. Salvo isso, o que ele corre o risco de acontecer? Chegar e sentar para essas conversas que você mesma está narrando para a gente com partidos aliados, potenciais aliados para uma composição em 2026 e tomar uma porta na cara imediatamente. Já é de se vislumbrar uma dificuldade razoável do governo do presidente Lula em amarrar uma aliança firme com os partidos de centro, olhando para 2026, considerando a atual polarização política que ainda persiste na cena brasileira. Mais difícil ainda é fazê-lo com a popularidade baixa como ele está. E tem um outro dado muito preocupante para o governo federal nas últimas pesquisas divulgadas aí nesta semana, na pesquisa Genial Quest em especial, Tainá, que é o fato de que você tem alternativas competitivas à direita, inclusive acopladas a partidos de centro,
É o caso, por exemplo, de Ratinho Júnior, uma figura, claro, evidentemente posicionada à direita no espectro político, mas que aderiu ao PSD de Gilberto Kassab, que hoje é o maior partido, a maior força política nesse campo, com capacidade de puxar votos para um lado ou para o outro. Lula não tem alternativa a não ser começar a negociar o quanto antes com essa turma para tentar botar na equação a possibilidade de ele próprio apoiar candidatos em estados estratégicos para legendas de centro, tentar segurar pelo menos parte das siglas ou um segmento desses partidos de centro na sua base de apoio, senão ele corre o risco de chegar numa disputa para a reeleição com a popularidade em baixa, com dificuldade de se apresentar como um nome de fato competitivo para a reeleição e sem base política para a composição dessa chapa. Então, a alternativa que Lula tem hoje é não apresentar um sucessor de qualquer forma, até porque se ele sair de cena, começa um pega para capar ali dentro do PT para descobrir quem vai ser o sucessor de Lula, que não vai ser brincadeira. Mas já tem gente pulando do barco. Eu vou trazer já essa notícia para vocês. Mas antes, vejam o que diz advogado de Felipe Martins. Expõe falhas e pede nulidade da ação sobre suposto golpe do 8 de janeiro. E já nós tivemos... o teor da carta que Xi Jinping mandou para Lula veio à tona. Como todas as pessoas que foram julgadas fora do núcleo 1, o núcleo 2, o núcleo 3, o núcleo 4, todas essas pessoas tiveram as decisões proferidas e esses processos eles estagnaram. No caso do Felipe Martins, nós temos uma questão paradoxal, porque nós temos uma instrução em andamento, que nós alertamos que essa instrução prejudica a defesa de Felipe Martins em certa medida, porque nós não estamos participando do contraditório. Só que o que nós estamos assistindo nessa instrução? Nós estamos assistindo o Ministério Público fazer perguntas diretas relacionadas especificamente ao Felipe Martins, e essas perguntas têm sido feitas, como se diria assim, nas costas, sem a presença de Felipe, sem a presença dos seus advogados. Isso não é leal, isso não é uma atitude cavalheiresca, para dizer o mínimo. O que nós podemos falar tecnicamente sobre isso é que isso é uma grande ilegalidade, praticada pelo Ministério Público e corroborada pelo ministro Alexandre de Moraes, corroborada pela primeira turma. Porque nós não podemos ter uma instrução fracionada dessa maneira e ainda assim, abordando fatos que interessam diretamente a Felipe Martins. Mas veja só a surpresa que nós tivemos. Porque ainda assim, com essa quebra de legalidade, com perguntas feitas sem a nossa presença, essa instrução está desidratando e está desmentindo a denúncia. Freire Gomes foi questionado em juízo e deixou muito claro, esclareceu assim por completo o tão falado possivelmente, ou seja, a participação de Felipe Martins naquela reunião do dia 7 de dezembro. Quando ele disse que a Polícia Federal apresentou para ele um pacote pronto, apresentou para ele ali mais ou menos que encaminhou. É mais ou menos isso que se entende do depoimento dele, que aquilo foi apresentado para ele. E que pena, Mariana, que pena que eu não estava lá e o doutor Ricardo também não estava lá no momento dessa audiência, porque nós iríamos questionar o ponto exato. Mas essa instrução ela está desidratando, ela está desmentindo justamente a denúncia criminal. E nós, no momento adequado, certamente nós vamos explorar isso aí e nós vamos também deixar muito claro que essas datas que foram apontadas na denúncia de participação de Felipe, elas foram artificialmente montadas porque elas não vão se sustentar. Isso com relação a essa instrução, porque com relação aos dados de geolocalização, nós também temos algumas novidades. Mas eu não sei se esse era o ponto que você queria que eu abordasse nesse momento, porque sobre os dados de geolocalização, essa realmente é uma notícia nova que nós temos para dar. Olha aí, gente, como vocês podem ver, pode ser tudo nulo. E agora, olhem o teor da carta
que Xi Jinping mandou para Lula. A cartinha de Xi Jinping para Lula, segundo Cláudio Dantas e Paulo Figueiredo. De uma regulamentação ou pelo Congresso Nacional Brasileiro, ou pelo Congresso, ou pela Suprema Corte. E eu recebi, o Mauro Vieira recebeu uma carta do Xi Jinping que ele ficou de mandar a pessoa para conversar. Quando a pessoa vier conversar, é o Sidônio que vai receber essa pessoa para conversar. E nós queremos apressar a regulamentação da forma mais democrática possível, ouvindo a sociedade brasileira, porque não é possível que um cara tente dar um golpe de Estado dia 8 de janeiro de 2023 nesse país e diga que isso é liberdade de expressão. Que um cidadão pode ofender, sabe, uma pessoa com as maiores mentiras absurdas e fala que isso é liberdade de expressão. Liberdade de expressão significa respeito. Significa respeito às pessoas, a não ofensa às pessoas, a não achincalhamento às pessoas, a não prática de preconceito contra as pessoas. Porque vocês sabem a fábrica de mentiras desse país todo santo dia. Ou seja, vocês passam o dia explicando as coisas para as pessoas com as maiores disfarçatez possível. Então você tem uma sociedade muito séria, sabe, sendo minada por pessoas que, quando governavam, criaram uma coisa chamada Gabinete do Ódio. E que agora, depois de se estar fazendo justiça nesse país, dando a eles o direito de defesa, como pouca gente teve nesse país, eles acham que estamos tirando a liberdade de expressão. Nós estamos tirando a liberdade de contar safadeza nesse país. De respeitar a democracia nesse país, de respeitar o direito dos outros, de respeitar a nossa Constituição. É isso que nós estamos fazendo. E vamos fazer. Pode ficar certo que nós iremos vencer essa batalha. Bom, muito claro aí. Se vê, por favor, se o Paulo já está conectado de novo. Estou vendo. O Lula está entregando o jogo inteiro aqui, né? Se o STF tinha alguma dúvida de como encaminhar esse julgamento para não parecer muito, né, pró-censura, o Lula entregou o jogo inteiro. Tem cartinha até do Xi Jinping, né? E essa frase final dele é maravilhosa, né? Estamos tirando a liberdade de contar safadeza. Ô Lula, democracia é justamente quando você tem a liberdade de contar safadeza. Tá difamando alguém? Processa, acabou, você vai responder na justiça, é para isso que serve a justiça. Agora, está muito claro aqui, e assim, é absurdo, completo. Eu acho que a gente está realmente aqui na beira de um precipício, Paulinho. Eu não sei quem, em sã consciência, ainda acredita que o Brasil viveu uma tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023. Eu não sei mais quem ainda acredita nesse tipo de coisa. Acho que as pessoas ainda assistem muita velha mídia e isso acaba gerando esse tipo de problema num percentual pequeno da população. Mas a quantidade de mentira que o Lula falou neste curto trecho de fala aí é impressionante, né? Ele redefiniu liberdade de expressão, ele falou do 8 de janeiro como se fosse uma tentativa de golpe, ele diz que, na verdade, as pessoas querem liberdade para falar safadeza, redefine o que é liberdade de expressão, etc, etc. O que é bacana nessa história, Cláudio, é que você tem um lado que diz assim, o Lula é uma máquina de mentira. O que nós devemos fazer? Ora, devemos deixar ele falar as mentiras, combater a mentira dele com a verdade, mas ele deve ter sempre o direito de falar o que ele quiser. Nunca ninguém cerceou a liberdade de expressão do Lula, que é possivelmente o maior mentiroso patológico do país. Ele, durante o período onde ele estava preso, ele deu centenas de entrevistas para órgãos do mundo inteiro. Nós temos, por exemplo, nesse momento, o caso que você sempre cobre com muita atenção, do Felipe Martins, onde ele sequer pode aparecer numa filmagem de terceiros, se muito menos dar uma entrevista. Então você tem um lado que defende que o outro tem o direito de continuar mentindo, porque isso faz parte da democracia, e você tem um outro lado que simplesmente não quer deixar a gente falar. Ora, se nós não podemos sequer falar, o que resta? Então esse povo que vem ao mesmo tempo dizer que não, é sem anistia, mas nós temos que pacificar o país. Ora, vai pacificar o país como se eu não posso falar? Se eu, como jornalista, estou com as minhas redes sociais bloqueadas há 2 anos e meio sem receber sequer uma citação do que quer que eu sou acusado.
Como pode? O próprio caso do Rodrigo Constantino, situação quase idêntica, né? Ele não foi processado no processo do golpe, no caso do golpe, mas 2 anos e meio, contas bancárias, teve que pedir autorização para poder usar o próprio dinheiro para fazer o tratamento contra o câncer. Nós temos o caso do Alan dos Santos, goste dele ou não, que nem o governo Biden aceitou a extradição. O caso do Oswaldo Eustáquio, a quem eu pessoalmente desprezo, mas que sequer o governo de esquerda da Espanha aceitou o pedido de extradição. Então, como é que é isso? É um lado que defende a verdadeira liberdade de expressão e o outro que defende a censura. O lado que defende a censura bate no peito e diz que está defendendo a democracia. A definição, americano tem uma expressão bacana para isso, que não existe em português, chama gaslighting, né? que é justamente essa estimulação contraditória para parecer que o interlocutor, que o espectador ficou maluco. Porque a impressão que a gente tem ouvindo Lula é nós ficamos malucos. Ele está defendendo a censura e dizendo que está defendendo a democracia. O lado que está defendendo a liberdade está dizendo que está defendendo um golpe. Eu acho que, no final das contas, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo é que as pessoas estão acordando a respeito disso. O Lula hoje é um candidato muito ruim para a eleição de 2026. E a classe política está percebendo isso. E é por isso que a base política dele está cada vez mais fragilizada e ele vai tentar radicalizar o discurso e arrumar um inimigo que vem do exterior, no caso dos Estados Unidos, para tentar se justificar no poder. E isso, digamos assim, que não é algo exatamente novo, né? Exatamente o que fazem na Venezuela, exatamente o que fazem em Cuba, e é esse o caminho que o Brasil está indo. Um líder louco, mentiroso, corrupto, que quer censurar as pessoas, quer perseguir a oposição e coloca a culpa dos problemas no país, nos americanos. Não chega a ser exatamente uma novidade. A gente tem uma aproximação de análise psicológica, né? Tarcísio dá aula e detona Lula. A gente hoje tem gasto pandêmico sem pandemia. Já pararam para pensar nisso? A gente gasta mais do que gastava na pandemia, sem pandemia. Faz sentido isso? Quem paga a conta? Quem mais precisa. É o cidadão. E aqui a gente está indo na direção oposta, porque aqui a gente está na direção certa. Lá estão na direção errada. Aqui a gente está na direção certa. Porque a gente fez o dever de casa. Porque a gente ajustou as contas. Porque a gente não vai ficar vivendo de promessa. A gente aqui fala em resultados. A gente aqui não tem... A gente aqui usa critério. A gente usa a técnica. A gente está focado em resultado. A gente aqui está focado nas pessoas, naquilo que as pessoas precisam. A gente aqui está fazendo dever de casa. A gente aqui está dando exemplo. E se a gente não fizesse o dever de casa, não seria possível. Olha o exemplo que está vindo de lá. Governo gastando muito, inflação que sobe, taxa de juros sobe, país desacelera, arrecadação cai. E aí qual exercício tem que ser feito? Economizar despesa, cortar custos. O que estão fazendo? Não, vamos aumentar imposto. E quando você aumenta determinados impostos, você destrói a poupança, você destrói a produtividade, você destrói a capacidade do empreendedor brasileiro de produzir. Está certo isso? Penalizar quem produz, quando alguém está deixando de fazer o seu dever de casa. E o que é pior, a gente agora volta a ver corrupção. O que é o mais triste. A gente aqui está dando o exemplo. E nós estamos fazendo isso aqui juntos. Porque nós conseguimos em São Paulo construir um grande time. Eu quando olho para vocês, eu olho o time de parlamentares, o time de prefeitos, o time de vice-prefeitos, o time de vereadores, secretários, eu vejo um grande time. Um grande time que está pensando o melhor para esse Estado. O Estado que é a locomotiva do Brasil e vai continuar sendo a locomotiva do Brasil. O Estado que é a referência para uma série de coisas e vai continuar sendo a referência. Um Estado que fez ajustes. E é por isso que o Estado que agora está respirando. Um Estado que está fazendo a travessia. No momento difícil, mas está fazendo a travessia. O Tarcísio de Freitas falar de Lula, a gente já poderia esperar, né, gente? Mesmo ele não se comunicando muito, falando de ninguém, até ele falou de Lula. Mas agora o que ninguém esperava era que uma aliada de Lula falasse isso dele. E prestem atenção nessa notícia.
Gleisi vê governo ofuscado por crises e admite que parte da base pode estar contra Lula em 2026. E para a Gleisi estar falando isso, deve ser muito pior do que eles imaginavam. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse em entrevista ao Folha que as crises do PIX e do INSS prejudicaram o esforço de recuperação da popularidade do presidente Lula. Aspas, mesmo que você queira comunicar medidas positivas, elas ficam ofuscadas pela administração das crises. Para ela, no entanto, o patamar de aprovação de 40% é uma condição suficiente para a reversão do quadro. A ministra reconheceu ainda que parte do partido que hoje integram a base de apoio estará em campo adversário nas eleições de 2026. O presidente Lula enfrenta alta rejeição. É possível revertê-la a tempo das eleições? A pergunta que fizeram para ela. O patamar de 40% de aprovação a ele e ao governo é condição suficiente para uma boa disputa eleitoral. Segundo Gleisi, ela tem certeza que o governo vai melhorar. E mostrando o que está acontecendo para a população, os efeitos do governo, temos tempo para isso. Eles acham que o povo é burro, né? Aqui fala, enfrentamos crises que prejudicaram muito o esforço de comunicação de Sidônio. Tivemos a crise do PIX e agora do INSS. Com certeza tem impacto na avaliação e na opinião pública. Mesmo assim, continua em um patamar de 40%. Daqui à frente, a gente consegue chegar mais diretamente à população e melhorar cada vez mais a comunicação e a disputa política na sociedade. Lula vai viajar mais o Brasil, conversar mais com o povo e esse é um quadro que a gente reverte. Eu não acredito. Vocês acreditam? Eu quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E aqui fica bem claro, ó, o governo tem dificuldade no Congresso diante de uma base instável. Apesar de partido terem representantes na esplanada, a senhora defende a demissão de indicados por siglas infiéis? Sempre soubemos que não teríamos 100% de votação. Aliás, na nossa campanha foi assim. Fizemos uma aliança ampla com setores de partido que não vieram inteiro conosco. O MDB veio uma parte, tinha a candidatura da Simone Tebet, o PSDB veio uma parte do PP. Não adianta querer que agora venham 100% dos votos. A articulação com o Congresso, especialmente com o presidente Hugo Mota e Davi Alcolumbre, segundo ela, tem sido excelente, pautada pelos compartilhamentos de responsabilidades institucionais. Gente, até a Gleisi admitindo que muita gente da base do governo tá pulando do barco é porque a situação é pior do que a gente imaginava. E agora vejam esta notícia. Vocês acreditam que em meio a todo esse embate, celulares e laptop desaparecem em meio à investigação do 8 do 1? Sim. O tenente Rafael Martim e o coronel Paulo José informaram ao STF que alguns itens apreendidos não foram devolvidos. Mas vocês sabem de quem é a culpa? Vocês vão ver a guerra que vai ser criada entre o STF agora e a PGR. 2 policiais militares do Distrito Federal, vamos se dizer, caguetaram Paulo Gonet, viu? Que responderam junto ao Supremo Tribunal Federal por suposta omissão do 8 do 1, informaram à corte que alguns itens pessoais apreendidos não foram restituídos. O tenente-coronel Martins e o coronel Paulo José, ambos do PMDF, tiveram seus pertences pessoais devolvidos pela Polícia Federal, mas sentiram falta de celulares e laptops. Em ofício encaminhado à PF, o STF pede que o órgão se manifeste acerca da localização dos itens. Todos são aparelhos eletrônicos que foram apreendidos durante a investigação da suposta omissão diante dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga os PMs, pediu que a PF se manifeste em um prazo de 5 dias sobre a localização dos itens citados pelos réus. Moraes também pediu que a PGR se manifeste sobre o sumiço dos eletrônicos. Um celular, aqui tá falando, segundo Rafael Martins, que também teria sido encaminhado pela PF à PGR, portanto a PF mandou para a PGR, mas não foi encontrado. O que será que Gonet fez com esses documentos? Isso com certeza vai abrir um precedente muito grande entre o PGR e Alexandre de Moraes, o ministro do STF. E agora, gente, será que é medo da Lei Magnix? Será que o PGR já estão causando essa confusão com medo de ser sancionado? E olha que o nome de Gonet já está na lista, viu? Portanto, não adianta ele fugir. E agora vejam esta notícia. Toffoli anula atos da Lava Jato contra ex-ministro Paulo Bernardo. Magistrado do STF cita conluio entre Moro e integrantes do Ministério Público.
O ministro Dias Toffoli, do STF, anulou todos os atos da Operação Lava Jato e do então titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, contra o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, por ausência de justa causa. Na decisão dessa sexta-feira, o relator estendeu os efeitos de outra declaração de nulidade da operação contra Guilherme de Salles Gonçalves, advogado alvo de 2 ações da Polícia Federal em investigações decorrentes da Lava Jato e corréu de Bernardo em ações penais. Vale lembrar que em junho do ano passado o ministro já havia anulado provas contra Paulo Bernardo, que tinha como base o acordo de leniência da Odebrecht. Ou seja, gente, foi tudo delatado e ainda assim estão sendo anulados. O material dava suporte à ação penal em curso na 22ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Também gostaria que você deixasse aqui o seu nome, de qual cidade vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Muito obrigada a todos, eu desejo para vocês um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita que Bolsonaro vai ser de novo nosso presidente em 2026, deixe aqui nos comentários #Bolsonaro 2026. Porque a direita, por mais que eles tentem derrubar, está mais forte do que nunca. Até nosso próximo vídeo. Diretamente do Brasil. Quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro!